Boa tarde. Bom, Roberto, hoje é o Dia Internacional, né, da Mulher. Vou fazer um resumo da história. Fazer um resumozinho aqui da história do Dia Internacional da Mulher. Shalom. O o Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970, viu, gente? Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial. Mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. O Dia Internacional da Mulher existe enquanto, data comemorativa, como resultado da luta das mulheres por meio de manifestações, greves, comitês, etc. Essa mobilização política, ao longo do século XX, deu importância para o dia 8 de março como um momento de reflexão e luta. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. Eu vou ler a história, fazer um resumo, porque tem pessoas que não sabem, né? Adolescentes, pré-adolescentes, algumas pessoas não sabem. Uma primeira história que ficou conhecida como fundadora desse dia, que narra 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica como uma forma de repressão à extrema, às greves e levantes das operárias. Por isso, teria trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nelas, supostamente. Essa história, contudo, é falsa. Contudo, é falsa. E é por isso que 8 de março não está, gente, ligada a ela. Gente, essa história é falsa, viu? Existe, no entanto, outra história que remonta a um incêndio que de fato aconteceu. Eu falei da primeira história, é falsa. Agora existe essa outra história que remonta o incêndio, que de fato aconteceu em Nova York no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu no Triangle, eu não sei falar inglês, Shaw West Company, e vitimou 146 pessoas,
125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas associadas à composição do solo e das repartições da fábrica e também a grande quantidade, de tecido presente no recinto, o que serviu de combustível para o fogo. Além disso, alguns proprietários da fábrica na época, conhecido como da Triangle, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves. No momento em que a Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas. Mas não como a primeira história que dizem que ele trancou as pessoas e atirou fogo. Não foi bem assim, pessoal? Tem que contar. As histórias vão mudando com os estudos e os fatos. E contra fatos não há argumentos, Então, esse acontecimento em Nova York é significativo, pois evidenciou a precariedade do trabalho no contexto da Revolução Industrial. Isso, no entanto, não pode apagar, claro, a influência da luta operária e dos movimentos políticos organizados pelas mulheres. Sendo assim, é importante afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia, mas sim por décadas de engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de sua causa. Em 1910, na cidade de Copenhague, ocorreu o segundo Congresso Internacional das Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Nesse evento, Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação do Dia Internacional da Mulher, sem tanto estipular uma data específica. Essa proposta era fruto tanto do feminismo, que ascendia naquela época, quanto das correntes revolucionárias de esquerda, como comunismo e o anarquismo. Clara Zetkin era engajada com campanhas que defendiam o direito das mulheres no âmbito trabalhista. Sua proposta visava a possibilidade que o movimento operário pudesse dar maior atenção à causa às mulheres, a causa das mulheres trabalhadoras. O incêndio de 1911 viria a ser sugerido nos Estados Unidos como dia simbólico das mulheres, tal como sugerido por Clara Zetkin. A maioria dos movimentos reivindicavam melhorias de condições de trabalho nas fábricas e, por conseguinte, a concessão de direitos trabalhistas e eleitorais, entre outros, para as mulheres. Então, vários protestos e greves já ocorriam na Europa, nos Estados Unidos, desde a segunda metade do século XIX. O movimento feminista e os demais associados às mulheres capitalizaram essas manifestações de modo a enquadrá-las, por vezes, à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 8 de março de 1917, na Rússia. O ano de 1917
na Rússia, foi fortemente marcado um ciclo revolucionário, gente, que derrubou a monarquia cesarista. Nesse clima de agitação revolucionário, as mulheres trabalhadoras no setor de tecelagem entraram, no caso, em greve no dia 8 de março e reivindicaram a justa, e a ajuda dos operários do setor da metalurgia. Então, essa data entrou para a história como um grande feito de mulheres operárias e também como prenúncio da Revolução Bolchevique. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se, aos poucos, símbolo principal de homenagem às mulheres em virtude da greve russa, das greves das russas. E também foi associado ao mês de março, a partir de então, pelo evento em Nova York, ocorrido no dia 25, como eu narrei anteriormente. Então, a partir dos anos 60, 1960, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializado pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Como parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado o Dia Internacional da Mulher. Ok? Então, está aí um pouco da história, Ai, só um minutinho, gente. Vou respirar aqui. O Dia Internacional da Mulher não é um mero dia voltado simplesmente a homenagens triviais às mulheres, mas diz respeito à reflexão referente a como nossa sociedade as trata, como nós somos tratadas, Essa reflexão vale tanto para o convívio afetivo, familiar e social, para as questões relacionadas também ao mercado de trabalho. Thank you. Inúmeros estudos comprovam que ainda hoje as mulheres sofrem com desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens. Fato. A presença das mulheres no mercado de trabalho ainda é menor do que a dos homens, uma vez que os dados aí apontam que no mundo 48% das mulheres maiores de 15 anos estão empregadas. Para os homens, esse campo é de 75%. Atualmente, menos de 70% dos homens concordam com o fato de que as mulheres preferem trabalhar a ficar em casa, cuidando de serviços domésticos. As mulheres ainda sofrem prejuízos no mercado de trabalho por engravidarem, uma vez que o número de mulheres que abandonam o trabalho por conta de seus filhos chega a 30%, enquanto
que somente 7% dos homens abandonam seus empregos pelo mesmo motivo. Para agravar essa situação, metade das mulheres que engravidam perdem seus empregos quando retornam da licença maternidade. E ainda, em pleno século XXI, existem aqueles que defendem que as mulheres devem ganhar menos. Infelizmente. Simplesmente por poderem engravidar. Então eles acham que nós devemos ganhar menos simplesmente pelo fato de podermos dar a vida a todos vocês aí. Porque sem as mulheres vocês não nasceriam. Ainda não. Então, tem isso. Inclusive, é uma realidade no Brasil, viu? Pois as mulheres recebem, em média, 20% menos que os homens. Essas estatísticas demonstram o preconceito de gênero, né? Como prejudica esse preconceito as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, no entanto, não têm sua vida prejudicada somente no mercado de trabalho, uma vez que a violência de gênero, o abandono que muitas sofrem, né, de seus parceiros, de seu parceiro, durante a gravidez, os assédios, que são realidades, né, que muitas mulheres sofrem. Então, 8 de março é um dia para reflexão e respeito de toda a desigualdade e a violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. Quantas ministras tem no governo? Alguém pode me dizer? Pois é, no Brasil que eu falo. Então, é uma desigualdade ainda muito grande. Então, é um meio de reflexão, né? E também é um momento de combater o silenciamento que existe e que normaliza a desigualdade e as violências sofridas pelas mulheres, além de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade e preconceito de gênero. Os homens, eles não respeitam as mulheres, na sua maioria. Estou falando por mim própria. Não respeitam nem no trabalho, não respeitam de forma alguma, né? É claro que eu sei muito bem me impor. Minha família matriarcal nunca precisou de homem para sustentar-nos. Apesar que, graças a Deus, os homens da minha família sempre foram respeitadores, trabalhadores e sustentavam a casa. Sustentavam as suas mulheres, suas companheiras, suas esposas, e nunca houve um ato de violência que eu conhecesse. Se houve, é desconhecido da minha parte. Ou eu não tinha nascido. Então fica aí, não só para as mulheres refletirem a história e o que significa, e também os homens. Né? Os homens entender que nós merecemos respeito em todas as áreas. E que não também é não, viu, gente? Não é não. Os homens não entendem o não, não entendem. Não entendem a palavra não. Eu vou ler um texto meu, eu costumo chamar o tapa do dia, né?
Este texto não é sobre o Dia da Mulher. As mulheres têm muito o que dizer, mas precisam ser ouvidas além do mês de março. Chega 8 de março, eu não gosto. Eu ligo para minha mãe todos os dias, para minha filha. Eu não preciso do dia 8 de março para ligar, para dar presentes, né? Claro, eu acho bonito, tá? Flores, chocolatezinho, tal, joias, que pode, né? Joias caras, né? Só no dia 8 de março eu já não acho tão bonito. Mas enfim, né? Cada cabeça é um mundo. Então, gente, chega o 8 de março, e assim, quem já assistiu o filme O Feitiço do Tempo, de Bill Murray, né? Então chega 8 de março e dá para sentir, como no filme, né? O Feitiço do Tempo. Ficamos presas a um inescapável Dia da Marmota, que se repete vezes sem fim. Uma espécie de bug da malha cósmica do tempo. A diferença é que se trata de um mesmo dia, que se repete mais ou menos da mesma forma todos os anos. Você deve ter ideia do roteiro. Homenagens toscas, que ignoram completamente o significado político da data. Mensagem de como somos lindas e multitarefas, né? Ah, vocês são lindas e multitarefas. Congratulações vazias. Parabéns. Feliz dia. Feliz dia. Exatamente pelo quê? Não é como se fosse aniversário ou Natal, minha gente. Não é. E por outro lado, a luta para lembrar que não existimos para ser enfeite. E que há reivindicações importantes e sobre como ganhar. Flores não resolve, né, os problemas da violência, a falta de oportunidades e direitos. Mas eu não é sobre isso, né? O que eu estou falando não é sobre isso. Porque isso já foi falado. Todos os anos, sempre, como se fosse a primeira vez. E sempre surge a necessidade de repetir. Olha aí a maldição do Dia da Marmota outra vez. No filme, o personagem de Bill Murray, né? Murray, Bill Murray, né? Tem pelo menos a chance. O Feitiço do Tempo, filme, viu, gente? Assistam. Quem não já assistiu 1000 vezes, assistam. No filme, né, o personagem de Bill tem pelo menos a chance de agir de maneira quando o dia se repete. Do lado de cá, esse lado aqui, estamos predestinadas a repetir as mesmas falas todos os
anos. Todos os anos, as mesmas falas, todo ano. Se é preciso repetir tanto, pode ser porque não ouvem ou não querem que a gente fale outra coisa, ou porque não querem, né, que a gente fale outra coisa, a não ser o dia essa famosa coisa do dia da marmota. Às vezes até querem que a gente fale, né, com data certa, espaço reservado e um tema definido. Isso ficou decidido, não é? Ficou decidido que seria o Dia da Mulher. Claro, é maravilhoso, né? Esse dia, para trazer mais visibilidade para os temas importantes para as mulheres, que são de importância para toda a sociedade. Mas existem outros 11 meses e um monte de assuntos a tratar com isso. Mas também existimos, viu? Em dias que não são 8 de março. Existimos. Ou pelo menos tentamos existir. Porque nós somos de carne e osso e temos que agir como se fosse de aço, né? Mas existimos além do dia 8 de março. Então não me levem a mal, mas acho necessário levantar uma provocação, né? Essa provocação. Ou um chamado, talvez, né? Principalmente a quem trabalha nas mídias. Quem trabalha na mídia, aos jornalistas, organizadores de eventos, né, patrocinadores e também quem consome os conteúdos que essas empresas produzem. Aí, você que lê, você que lê, né? Que lê, né? O que está consumindo, na verdade. Então, em assuntos em que esses assuntos, em que lugares, eu pergunto, em que assuntos, em que lugares, em quais momentos a opinião das mulheres é levada em conta? Por que o interesse pela opinião e pelo trabalho das mulheres parece esfriar depois que passa o Dia da Mulher? Só servimos para falar sobre o que tem mulher no meio? Não precisaria lembrar disso, mas as mulheres têm um bocado de coisa a dizer, viu? Nos mais diversos assuntos, tá? Mulheres podem falar sobre games, economia, política, literatura, cinema, filosofia, esporte, ciências, sobre tudo o que você imaginar. E com muita propriedade. São assuntos que não têm data, que podem ser discutidos o ano inteiro. E mulheres podem fazer parte dessa discussão todas as vezes. Sim, é incrível. Mulheres com opinião existem o ano inteiro. Não são mulheres com opinião existem o ano inteiro, não são
criações mágicas que brotam da terra apenas na proximidade do Dia da Mulher. Temos muito o que falar, mas poucos acham que ouvir nossa voz, poucos, né? Alguns acham que ouvir a nossa voz é nos impor assuntos. Temos que falar disso porque dá audiência, temos que falar daquilo porque é o que querem ouvir. Mas se quisermos falar de outro tema, de outros temas, até onde vai a liberdade de expressão se a nossa voz só tem espaço até onde nos deixam ir? O problema, espero que entendam, não é a atenção que as mulheres e suas questões recebem em função desta data, 8 de março, dia de hoje. Tristemente necessária, né? Bom, se ainda precisamos brigar para existir, o problema é quando um interesse com hora marcada para acabar. Brigamos para existir, então o problema é quando é um interesse com hora marcada para acabar. O lado bom é que março está bem no início do calendário, o que permite começar agora um compromisso, um cenário de mais oportunidades para as mulheres. O trabalho e a opinião das mulheres podem estar em evidência todos os meses, porque estamos aqui, estamos aí, pesquisando, produzindo e criando sem trégua. Quero me acostumar a ver mais mulheres em espaços e assuntos que, por serem considerados de, entre aspas, interesse geral, fecha aspas, né? Entre aspas, interesse geral, normalmente ganham porta-vozes ou debatedores masculinos, reforçando o poder que o homem tem de ser o gênero, entre aspas, neutro. Eu quero me acostumar a ver, eu quero ver mais diversidade de mulheres na mídia e produção cultural. Por exemplo, ninguém gosta da minha produção na mídia, porque é cultural. A verdade é essa. Mas eu quero ver mulheres na mídia, gente. Mulheres produzam conteúdo cultural, mulheres outras realidades, né? Tem as diferentes de mim, que não têm as mesmas opiniões, né, que as minhas, para quebrar a ideia de que uma mulher é o suficiente para representar a totalidade do gênero em determinado debate, como se fôssemos todas iguais. Infelizmente, tem essa parte, né? Infelizmente. Eu tento entender, né, ou entendo, que essa questão parece algo mínimo, uma lasca de unha, perto dos problemas que o Dia da Mulher surgiu para questionar e combater. Mas a questão do direito à voz e de ser ouvida não deixa de ser importante. A voz é parte de nós e também é o nosso direito decidir o que fazer com ela. Bom, se o título do texto pareceu, né, o título aí da live pareceu enganoso, realmente não é um título sobre o Dia da Mulher. Eu escrevi pensando nos outros
dias. Um único dia, por mais que se repita, feito um filme reprisado à exaustão na sessão da tarde, que é o feitiço, né? Ai, não é suficiente para que nele, né? Não é suficiente para nele caber tudo o que temos para dizer. Um dia não é suficiente. Precisamos de um calendário inteiro. Termino aqui. É isso aí. Nós temos o direito a ter voz. Nós merecemos sermos respeitadas. Quando dizemos não, é não. Eu não preciso desse dia, 8 de março. Eu preciso de todos os dias para falar, para ser ouvida, para ter os meus direitos adquiridos. Eu não preciso do dia 8 de março, só. É uma representação, mas aí, porque só dia 8 de março que eu vou ser ouvida? Não. Eu preciso ser ouvida o ano inteiro, todos os dias. Eu preciso ser respeitado o ano inteiro. Eu sou inteligente. As mulheres são inteligentes. O problema é que tem mulheres que concordam que o homem deve assumir essa parte. Ela não pode falar. É ele que, ou se ela for falar, quem vai ditar o tema é ele. Na minha vida já não é assim. Quem dita o tema do que fala sou eu. Nesse Dia da Mulher eu estou dizendo isso. Nesse Dia da Mulher não. O Dia da Mulher para mim são todos os dias. Nesse dia que a ONU instituiu o Dia Internacional da Mulher. Bom, essa é a minha opinião. Eu postei, sim, homenagem, porque as outras mulheres gostam. Mas essa é a minha opinião. Eu sei que as outras gostam de receber flores, chocolatezinhos, né? Joias. No dia 8 de março. Eu queria isso o ano inteiro. Não só no dia 8 de março. Respeito o ano inteiro, eu queria isso. Porque é o justo, é o correto. Não é possível, né? A gente vai ficar preso nesse círculo todo ano, durante décadas e décadas, se repetindo tudo isso em um dia só. Nossa, que horror. Pois é, gente, é isso. De qualquer forma, eu desejo às mulheres um bom dia, né? Um bom resto de dia, né? E que elas pensem que elas têm um papel importante em todas as áreas, assim como os homens, e que nós temos voz e ninguém tem o direito de ditar o que nós temos que falar ou deixar de falar. Nós temos nós temos o direito de nos expressarmos. Tá bom? É isso aí. Fica esse recadinho aí. E mulheres, pensem o papel importante que nós temos em todas as áreas e na sociedade e na família. Nós temos um papel muito importante. Então não se deixem calar. É complicado o que eu estou falando, né? Porque tem muitas mulheres que não vão concordar comigo. Eu tiro pela queda do meu Instagram. Caiu drasticamente porque eu tenho minhas opiniões próprias. Bom, eu não sou piolho, né? Piolho que anda pela cabeça do outro. Eu ando pela minha própria cabeça.
né? E eu lutei muito para chegar onde eu estou aqui agora. Bom, antes tarde do que nunca. É isso aí. Tá bom? Vou encerrando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a nossa nação, né? E muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. Beijo no coração. Muita paz. Shalom.